12 sinais espirituais de que Deus quer você mais perto da presença dele. Você tem sentido algo estranho dentro de você? Uma inquietação que não passa, uma ausência que ninguém preenche, um vazio que não tem explicação. Já tentou voltar à rotina, seguir com a vida, ocupar a mente com qualquer coisa, mas no silêncio, no fundo da alma, continua ali, essa sensação de que está faltando algo. E se isso não for apenas um sentimento aleatório? E se o que você está sentindo for, na verdade, um chamado de Deus? Sim, um chamado real, um movimento invisível que está acontecendo dentro do seu espírito. Deus está tentando te alcançar, e Ele tem feito isso por sinais. Sinais que talvez você tenha ignorado, confundido com emoção, com crise, com confusão mental. Mas não é confusão, é revelação. Você está sendo chamado para voltar à presença, para sair do raso, para se desconectar do barulho e mergulhar na essência. E se você ignorar isso, corre o risco de passar a vida inteira longe daquilo que foi feito para viver. A verdade é que o céu está gritando dentro de você, mesmo que em silêncio. E quando Deus começa a tocar a alma com esses sinais espirituais, tudo começa a perder o gosto. As conversas se tornam vazias. Os lugares que antes pareciam agradáveis agora incomodam. A correria não distrai mais. E você começa a perceber que algo está errado. Mas não é o mundo lá fora. É a sua alma sentindo saudade da presença de Deus. Não é coincidência você estar aqui agora. Esse vídeo não é mais um conteúdo espiritual da internet. Ele é uma resposta, uma convocação, um despertador celestial tocando dentro de você. Você pode continuar fingindo que está tudo bem. Pode seguir se distraindo. Pode ignorar. Mas também pode parar, respirar e ouvir. Porque quando Deus chama, Ele não está oferecendo religião. Ele está oferecendo vida. Ele está te buscando. Ele está dizendo: volta, eu quero você mais perto. E se você ignorar esse momento, talvez só perceba o que perdeu quando já estiver longe demais. Por isso preste atenção. Não deixe esse vídeo pela metade. Não se distraia agora, porque os sinais que você vai conhecer aqui podem ser exatamente os que já estão acontecendo na sua vida e você ainda não viu. Pode ser que você esteja no meio de um deles neste exato momento e Deus está te usando essa mensagem para confirmar: sou eu, estou aqui e quero você comigo. Prepare-se para uma virada espiritual. O que você vai ouvir não é uma lista qualquer. É discernimento, é revelação. E pode ser o ponto de partida para uma nova história. Não com mais regras, não com mais pesos, mas com mais presença. Porque o que Deus quer de você agora não é desempenho, é relacionamento. Ele não quer que você faça mais. Ele quer que você esteja mais perto, mais entregue, mais inteiro. Você está pronto? Então venha. Entre nesse caminho. Porque cada sinal que será revelado aqui carrega um código espiritual. E se você tiver sensibilidade para ouvir com o coração, Deus vai te puxar de volta para o centro da vontade dele. A sua alma sabe, agora sua mente vai entender. O céu já começou a se mover. A pergunta é: você vai responder? Cansaço espiritual. Inexplicável. Existe um tipo de cansaço que ninguém vê. Um esgotamento que não vem do corpo, mas da alma. Você acorda e já sente peso. Vai dormir e continua inquieto. As tarefas são cumpridas, a rotina segue, mas por dentro há um desgaste que vai crescendo. Nada parece satisfazer de verdade. Nem descanso, nem distração, nem sucesso. É como se tudo que você faz fosse apenas tentativa de aliviar algo mais profundo. E esse algo não passa. Esse cansaço que você talvez tenha tentado chamar de estresse, de ansiedade, de sobrecarga emocional, pode ser um sinal espiritual. Um dos mais claros. Deus está mostrando que você está se distanciando da fonte. E a fonte é Ele. A alma, quando se afasta da presença de Deus, começa a adoecer. Não grita de imediato. Ela sussurra. Ela mostra sinais. Um deles é esse esgotamento persistente, que nenhum lazer resolve, que nenhuma conquista elimina. E se você está sentindo isso, precisa entender. O seu espírito está clamando por realinhamento. É o céu puxando você de volta para a essência, para o lugar onde tudo começa, para o lugar da presença. Esse tipo de cansaço não se trata com
sono. Ele se trata com rendição. É quando você para de lutar sozinho, quando entende que não dá mais para caminhar desconectado da fonte de vida. Porque não importa quantas coisas você conquiste, sem a presença de Deus, tudo se torna peso. Até as vitórias se tornam vazias. O coração se torna pesado, mesmo cercado de pessoas. A mente fica barulhenta, mesmo em silêncio. E a alma, que foi criada para habitar em Deus, começa a dar sinais de que está longe demais. O problema é que, muitas vezes, ignoramos esse sinal. Achamos que é apenas uma fase, que vai passar. Mas não passa. Porque não é só uma fase, é um chamado. E enquanto você resistir, esse cansaço vai continuar crescendo. Vai se transformar em impaciência, em frustração, em irritação. Vai tomar conta dos seus dias, até que você pare e pergunte: o que está acontecendo comigo? E quando essa pergunta surgir com sinceridade, Deus vai responder. Ele vai te mostrar que não é o mundo que está pesado, é a sua alma que está faminta. Esse cansaço é a porta. Deus está usando isso para te mostrar que você precisa voltar. Voltar a orar com verdade. Voltar a buscar com intensidade. Voltar a ouvir sem distrações. Voltar a se alimentar da palavra como quem tem fome real. Porque o que te falta não é mais tempo livre. É presença. O que te falta não é uma pausa no trabalho. É um reencontro com o Criador. A sua alma não foi feita para funcionar longe dele. Por isso, quando ele se afasta, mesmo que por instantes, tudo em você entra em colapso. E é exatamente aí que o céu começa a se mover. Quando você reconhece que o cansaço é espiritual. Quando você admite que precisa de mais. Quando você para de fingir que consegue sozinho. Deus não espera que você aguente. Ele espera que você se renda. Que você volte a respirar fundo e diga: Senhor, eu não quero mais viver assim. Eu preciso da tua presença. É nesse momento que tudo muda, porque o céu nunca ignora um coração que clama com verdade. Se esse cansaço está aí, constante, pesado, inexplicável, não ignore. Ele não é apenas um sintoma. Ele é um sinal. E Deus está usando esse sinal para dizer: você está distante demais. Vem mais perto. Porque só perto dele a alma encontra descanso. Só perto dele o peso sai. Só perto dele a vida volta a ter sentido. E é para esse lugar que ele está te chamando agora. Saudade da presença, que nunca viveu. Há um tipo de saudade que não tem nome. Uma saudade silenciosa, que surge sem aviso e sem explicação. É uma ausência estranha, como se faltasse algo essencial dentro de você. Mesmo quando tudo à sua volta parece estar no lugar. Você pode estar cercado de pessoas, vivendo boas experiências, com tudo aparentemente certo, mas no fundo, sabe que algo está faltando. E o mais surpreendente é que essa saudade, muitas vezes, não é de algo que você perdeu. É de algo que você ainda não viveu. É a saudade da presença de Deus antes mesmo de conhecê-la por completo. É o Espírito sussurrando à alma: existe mais. E esse mais não é um lugar, uma pessoa ou uma conquista. É a intimidade com Deus. É um chamado invisível para um nível de relacionamento que você ainda não experimentou, mas que seu interior já reconhece. Esse sinal é um dos mais sutis, mas também um dos mais poderosos, porque é um reconhecimento profundo de que nada aqui satisfaz o que só o céu pode preencher. Você tenta dar nome a essa sensação. Pensa que talvez precise de mudanças, de novos caminhos, de novos ambientes. E até busca. Muda o externo, cria novas metas, reinventa a rotina. Mas logo percebe que tudo continua igual. A saudade persiste, porque o que você está sentindo não é emocional, é espiritual. É a alma sendo atraída de volta para o lugar de origem, para o lugar da essência, para o lugar onde foi criada para habitar, na presença viva e constante de Deus. Muitas vezes, essa saudade se manifesta como uma angústia leve, mas contínua. Em outras, se revela como uma vontade de chorar do nada, como se o coração estivesse sobrecarregado por algo invisível. Há momentos em que você se sente deslocado mesmo entre os seus, e não consegue explicar.
É como se você tivesse sido acordado no meio de uma multidão que ainda está dormindo. E então, começa a busca. Uma busca por algo que você ainda não viveu plenamente, mas que seu espírito anseia com urgência. Essa é a saudade de Deus. A saudade de uma conexão mais profunda, mais intensa, mais verdadeira. Não se trata de voltar a um lugar onde já esteve, mas de ir até onde sempre foi chamado. Essa saudade é profética. É um chamado em forma de sentimento. É o Espírito de Deus sussurrando que chegou a hora de sair da superfície, que existe um lugar onde sua alma vai respirar de novo, onde tudo fará sentido, onde o vazio será preenchido com presença. E o mais impressionante é que você nem precisa ter tido uma vida espiritual intensa antes para sentir isso. Porque esse tipo de saudade não depende do quanto você sabe. Ela depende do quanto você está disposto a escutar. Deus pode despertar esse sinal em qualquer um, a qualquer momento. Ele pode alcançar até mesmo aqueles que nunca o buscaram com profundidade. Porque Ele conhece cada parte da sua alma. Ele sabe quando o seu coração começa a despertar. E quando isso acontece, Ele não perde tempo. Ele chama. Ele atrai. Ele faz você sentir. Por isso, se você tem sentido essa saudade, sem nome, sem forma, sem explicação, pare, respire, perceba. Pode ser que Deus esteja se aproximando. Pode ser que essa saudade não seja falta de algo, mas sede dele, sede da presença, sede do que é eterno. E quando você reconhece esse sinal, tudo começa a mudar. Porque o vazio que antes doía, agora se transforma em desejo. E esse desejo te move, te leva a buscar, te leva a se abrir, te leva a orar, mesmo que com poucas palavras. Esse sinal é precioso. Ele mostra que seu espírito está vivo, que apesar de tudo, há dentro de você uma centelha que ainda responde à voz de Deus. E é por isso que Ele está te chamando. Não com barulho, mas com saudade. Porque a presença dele não é apenas um lugar de visitação. É o lar da sua alma. E quando você entende isso, volta. E quando volta, encontra descanso, desejo espontâneo de orar. Você tenta seguir com a vida normalmente, mas sem perceber, começa a sentir vontade de orar de novo. Não é algo planejado, nem forçado. A oração simplesmente começa a brotar. Às vezes no meio de um dia comum, às vezes antes de dormir, outras vezes no silêncio da madrugada. E o que surpreende é que essa vontade não vem da mente, ela vem de dentro. Vem como um impulso da alma, como se algo invisível estivesse puxando você para o secreto, para o quarto fechado, para o encontro com Deus. Esse é um sinal claro de que o céu está se movendo sobre você. Quando a oração começa a voltar espontaneamente, é porque o Espírito está sendo despertado. É como se a sua alma estivesse buscando oxigênio espiritual depois de muito tempo submersa no barulho, nas distrações, nas obrigações. A oração não surge porque você decidiu retomar a fé. Ela surge porque Deus está te chamando de volta ao lugar onde tudo se realinha. Esse tipo de retorno não é barulhento. Muitas vezes ele começa com frases curtas. Senhor, eu tô aqui. Me ajuda. Ou até mesmo um pensamento que se transforma em clamor silencioso. E, ainda assim, há poder nisso. Porque o Espírito Santo não se impressiona com a quantidade de palavras. Ele responde à sinceridade. Ele habita na entrega. Ele age onde há espaço. E quando a alma começa a orar sem esforço, é porque Ele já começou a se mover dentro de você. A oração espontânea é um indício de que você está sendo reposicionado espiritualmente. Mesmo que ainda existam dúvidas, mesmo que você ainda se sinta longe, mesmo que a sua vida de oração tenha sido frágil até agora, esse novo impulso é como uma brisa que anuncia mudança de estação. Deus está reabrindo canais que estavam bloqueados. Está reacendendo a chama que parecia apagada. Está limpando a rota entre você e o céu. O mais importante nesse momento é não ignorar. Porque muitas vezes, ao sentir esse desejo repentino de orar, a mente tenta racionalizar. Você pensa que está apenas emotivo, ou que talvez nem saiba mais como orar direito. Mas Deus não está exigindo técnica.
Ele está buscando a verdade. Ele está esperando por alguém que se abra, mesmo sem saber o que dizer. Porque orar não é sobre falar bem. É sobre se colocar inteiro. É sobre chegar com tudo que você é, com tudo que sente, com tudo que precisa, e simplesmente estar diante dele. A oração que brota do nada é uma das formas mais belas de Deus dizer: eu ainda estou aqui e ainda quero falar com você. É como se ele dissesse: você não me esqueceu completamente, e eu nunca me esqueci de você. Há uma ternura divina nesse chamado. Ele não vem com cobrança, vem com amor, vem com saudade, vem com graça. Quando você começa a responder a esse chamado, mesmo que timidamente, coisas começam a mudar. Você percebe que a oração alivia, que a oração cura, que a oração limpa a alma. Mesmo sem grandes manifestações, você sente leveza. Sente como se tivesse voltado a respirar depois de muito tempo. Porque é isso que a presença faz. Ela devolve o fôlego. Se você tem sentido esse desejo de orar, se tem sentido uma vontade inexplicável de falar com Deus, não adie. Não ignore. Não racionalize. Aproveite. Responda. Porque pode ser o início de uma jornada nova. Pode ser o sinal mais claro de que Deus está restaurando a conexão que nunca deveria ter sido perdida. E uma vez que a oração volta, a intimidade volta. E quando a intimidade volta, tudo volta para o lugar. Confronto com pecados ocultos. Você começa a se sentir desconfortável com coisas que antes não te incomodavam. Atitudes que costumavam passar despercebidas agora pesam na consciência. Palavras que antes pareciam inofensivas agora soam amargas. Situações que antes você aceitava com naturalidade agora geram inquietação. Algo dentro de você está mudando, e não é moralismo. É confrontação espiritual. Um sinal claro de que o Espírito Santo está iluminando áreas esquecidas, escondidas, adormecidas. Esse confronto com o pecado oculto é um dos sinais mais decisivos de que Deus está te chamando para mais perto. Porque Ele não quer apenas que você sinta a presença. Ele quer que você esteja limpo para permanecer nela. O pecado, quando ignorado, se acumula como poeira no espírito. Ele bloqueia percepções, endurece o coração, obscurece o discernimento. E quando Deus começa a apontar esses detalhes que ninguém vê, é porque Ele está interessado na sua restauração completa, não na sua performance espiritual. Esse desconforto interior não é culpa humana. É o Espírito gerando sensibilidade. Você começa a perceber que algumas decisões precisam ser revistas, que certos comportamentos não combinam mais com o que Deus está fazendo em você. E isso não vem como acusação, mas como luz. Deus não está te apontando o dedo. Ele está acendendo um farol. Porque Ele sabe que só há verdadeira transformação quando há verdade diante dele. Essa fase pode ser desconcertante. Você começa a revisitar feridas antigas, erros que estavam enterrados, padrões que já vinham sendo ignorados. Às vezes sente vergonha, às vezes tenta justificar. Mas a verdade é que, quanto mais perto da presença você chega, mais claro tudo fica. E essa clareza é sinal de amor, não de condenação. É a prova de que Deus está preparando o seu interior para uma intimidade mais profunda. Ele está limpando o terreno. Está arrancando o que bloqueia. Está retirando as distrações internas que te impedem de sentir plenamente. O confronto dói, porque nos obriga a olhar para o que tentamos esconder. Mas é também o caminho para a liberdade. É onde o arrependimento verdadeiro acontece. Não aquele motivado pelo medo, mas pela revelação. Quando Deus mostra o pecado, Ele não quer te afastar. Ele quer te curar. Ele quer que você veja com os olhos dele. E quando isso acontece, o que antes era escondido se transforma em altar. A dor se transforma em arrependimento. E o arrependimento em reconexão. Se você tem se incomodado com atitudes que antes pareciam normais, se tem se sentido inquieto diante de comportamentos que antes você justificava, preste atenção. Esse sinal é precioso. Significa que Deus não está apenas te chamando. Ele já está operando. Já está tocando onde só Ele pode tocar. E isso não é para te humilhar. É para te libertar.
É para te reposicionar. É para te restaurar. Não fuja desse processo. Não racionalize o que está sendo iluminado. Não endureça o coração. Deus está te chamando para o centro da presença. E no centro não há espaço para sombras. Tudo que está vindo à tona agora é parte de um plano maior. Te preparar para permanecer onde muitos apenas visitam. Intimidade verdadeira exige entrega verdadeira. Esse desconforto é bênção. É prova de que você ainda sente, ainda responde, ainda escuta. Deus só confronta aqueles que ama. E se Ele está te confrontando agora, é porque quer você mais puro, mais leve, mais perto. Não para te punir, mas para te abraçar sem barreiras. Desconforto com o superficial. Você começa a se sentir deslocado em ambientes que antes te agradavam. Conversas que antes te divertiam agora soam vazias. Programações que antes te animavam agora parecem sem sentido. Há um desconforto silencioso diante do superficial. Como se algo dentro de você gritasse por profundidade, enquanto tudo ao redor parece raso demais. Esse incômodo é mais do que uma fase. É um sinal espiritual. É Deus realinhando o seu coração com aquilo que vem do alto. Quando o Espírito Santo começa a te atrair para a presença, uma das primeiras coisas que ele faz é gerar fome por aquilo que é eterno. E ao mesmo tempo, começa a desconstruir os prazeres temporários que antes te mantinham distraído. Você até tenta se forçar a gostar das mesmas coisas, a se encaixar nas mesmas rodas, a rir das mesmas piadas. Mas não consegue. Algo dentro de você mudou. E o que antes te satisfazia, agora cansa, agora esgota, agora te incomoda. Isso não significa que você se tornou melhor do que ninguém. Significa que o céu está te separando. Significa que você está sendo convidado a sair do comum, do barulho, do excesso de estímulo, para entrar no silêncio onde Deus fala. Ele está afinando sua sensibilidade espiritual. E com isso, começa a te afastar daquilo que te afasta dele. Você começa a perceber que nem tudo que é permitido te edifica. Nem tudo que é normal te faz bem. Nem tudo que todo mundo consome te alimenta. E essa consciência se torna cada vez mais forte. O desconforto com o superficial é o início de uma separação santa. É o Espírito colocando em você uma insatisfação divina que te empurra para mais. É como se o céu estivesse dizendo: você não foi feito para viver na superfície. Há águas mais profundas esperando por você. E por mais que o mundo tente te puxar de volta para o raso, você sabe, algo mudou. E não dá mais para voltar ao que era antes. É nesse ponto que muitos tentam lutar contra o chamado, se forçam a continuar em ambientes que já não fazem sentido. Tentam calar a voz interior com distrações. Tentam apagar a sede com entretenimento. Mas não funciona. Porque quando o Espírito desperta sua alma, nenhuma distração preenche, nenhuma conversa banal satisfaz, nenhum conteúdo vazio alimenta. Você começa a buscar sentido. Você quer algo real. Você quer Deus. E é aí que uma nova fase começa. Você passa a desejar tempo a sós com Deus. Passa a querer silêncio, adoração, leitura da palavra. Coisas que antes pareciam distantes, agora se tornam necessidade. E não porque alguém mandou, mas porque seu espírito despertou. O superficial se tornou insuportável porque a presença de Deus se tornou indispensável. Se você está passando por isso, não resista. Não tente voltar ao padrão antigo. Deus está te separando, está te protegendo, está limpando o ambiente espiritual ao seu redor. Ele quer te levar a lugares que exigem sensibilidade, discernimento, clareza. E para isso, ele precisa te afastar do ruído, do excesso, da distração. Ele está te ensinando a amar o que vem do alto e desprezar o que esvazia sua alma. Esse é um dos sinais mais poderosos. Quando o que antes te prendia já não tem mais poder sobre você. Quando o raso se torna pequeno demais. Quando a sede de presença se torna maior do que o desejo por qualquer outra coisa. E esse é o ponto em que você começa a caminhar em direção à maturidade espiritual. Porque quem se incomoda com o superficial está pronto para mergulhar no profundo. Sussurros no silêncio. Você começa a escutar algo que não vem de fora. Um pensamento súbito que te acalma.
Uma frase simples que brota do nada e parece conter uma paz que o mundo não consegue te oferecer. Em meio ao barulho da vida, existe um tipo de silêncio onde algo te fala sem palavras. É o sussurro do espírito. E se você tem vivido esses momentos estranhos de clareza no meio do caos, de percepção espiritual em momentos aleatórios, isso é um sinal. Um sinal de que Deus está falando com você. O Espírito Santo não fala só através da palavra ou de grandes pregações. Ele fala no íntimo. Ele toca onde ninguém mais toca. Ele planta ideias no coração que não nascem da lógica. Ele te acorda com frases que você não entende de onde vieram, mas sabe que são dele. E você sente. Não é emocional, não é psicológico, é espiritual. O sussurro divino é real. E começa a ficar mais frequente quando Deus quer te aproximar da presença dele. Esses sussurros são respostas antes mesmo da pergunta ser feita. São conselhos que chegam sem esforço. São percepções que te impedem de errar, que te tiram de lugares errados, que te protegem de situações que você nem sabia que eram perigosas. E quanto mais você ouve, mais percebe que não está ouvindo você mesmo. É alguém maior. Alguém que te conhece mais do que você se conhece. Alguém que está perto, muito perto. Mas o sussurro só é percebido por quem está disposto a silenciar por dentro, porque ele não compete com o ruído. Deus não grita. Ele sussurra para quem o procura com o coração. E se você começou a perceber essas mensagens internas, essa sensibilidade aumentada, esse discernimento estranho, então saiba, é sinal. Deus está afinando sua escuta espiritual. Está treinando você para entender a linguagem da presença. O mundo vai tentar calar isso com urgência. Vai dizer que é coincidência, que é apenas intuição, que você está imaginando coisas. Mas quem conhece a voz sabe quando ela fala. Quem já ouviu sabe que não é invenção. É revelação. É condução. E a cada sussurro, Deus está te ensinando a depender mais dele, a confiar, a seguir. Porque quem ouve o sussurro da presença nunca mais se satisfaz com o barulho da distração. Talvez você já tenha vivido isso e ignorado. Talvez você tenha achado que era você falando consigo mesmo. Mas agora é hora de reconhecer. Esses sussurros são reais. Eles são a linguagem da intimidade. São as confirmações que o céu te dá quando tudo parece confuso. São as direções que Deus te entrega quando você já não sabe para onde ir. E o mais importante, são um convite para se aproximar ainda mais. Porque Deus fala mais claramente com quem escolhe permanecer mais perto. Se você está ouvindo algo diferente no seu espírito, se frases surgem dentro de você carregadas de paz, se decisões estão sendo evitadas por alertas que você não entende, se há um discernimento espiritual crescendo sem que você tenha forçado, então pare, perceba. A presença está te tocando. O Espírito está te guiando. E tudo isso é mais do que conforto. É alinhamento. É Deus te ensinando a viver guiado por Ele, não apenas sustentado por Ele. Esse é um sinal poderoso. Porque, quando Deus começa a sussurrar, é porque Ele já entrou. Ele já está aí. E tudo o que você precisa fazer agora é continuar ouvindo e respondendo. Desejo repentino de recomeçar. Você começa a sentir vontade de recomeçar, de deixar tudo para trás e começar do zero. Uma espécie de sede de reorganizar a vida, limpar a alma, apagar o que foi construído fora da vontade de Deus. Não é fuga, não é fraqueza. É o Espírito te avisando que algo está desalinhado. E quando esse desejo surge de forma intensa, persistente, e parece mais forte que qualquer plano anterior, é sinal. Um sinal claro de que Deus está te chamando para uma reconstrução. Esse desejo de recomeço aparece quando Deus está encerrando um ciclo e abrindo outro. Você sente que não pode mais continuar se movendo por inércia, repetindo hábitos que te afastam da presença, sustentando rotinas que sufocam a fé. Você começa a questionar tudo. Por que continuo nesse lugar? Por que ainda sustento esse padrão? Por que continuo tentando fazer do meu jeito, se nada preenche mais? É aí que a voz do Espírito se torna mais firme, mesmo sem fazer barulho. Ele começa a te direcionar para um reinício real. Recomeçar não é jogar tudo fora.
É permitir que Deus reorganize o que você tentou manter com suas próprias mãos. É deixar Ele quebrar estruturas falsas, motivações erradas, aparências pesadas. É aceitar que algumas construções precisam ruir para que algo novo, verdadeiro e duradouro seja erguido no lugar. E quando o desejo de recomeço vem de Deus, Ele traz paz, não medo. Traz clareza, não caos. Traz um sopro de esperança no meio da confusão. Esse sinal pode surgir de formas inesperadas. Pode ser uma conversa que te desperta. Um culto simples, que te quebra. Uma lembrança antiga que te desestrutura. E de repente, você entende que já passou tempo demais longe do centro. Já resistiu demais. Já construiu demais com a força do braço. Agora é hora de voltar. De se render. De pedir a direção que realmente importa. Deus não quer te destruir. Ele quer te refazer. Esse desejo é o início de uma restauração. É a alma respondendo ao chamado da presença. E quando você decide obedecer, mesmo sem entender tudo, as coisas começam a se alinhar. Portas se fecham. Outras se abrem. Pessoas se afastam. Outras chegam. A bagunça vai se dissipando. E a vontade de viver perto de Deus se torna mais forte que qualquer medo de mudança. Recomeçar com Deus é segurança, é presença, é o ponto onde a fé deixa de ser um acessório e passa a ser a base, onde o relacionamento deixa de ser esporádico e se torna constante, onde a vida deixa de ser sobre você e passa a ser sobre Ele. E quando isso acontece, você nunca mais deseja voltar ao que era antes. Sonhos e visões com temas espirituais. Você começa a sonhar com mais intensidade, mas não são sonhos comuns, nem confusos. São sonhos que te acordam com peso, com sentimento, com algo que parece ter saído diretamente do céu. Você lembra com nitidez, eles te marcam, às vezes te fazem chorar, outras vezes te deixam em silêncio por longos minutos, como se estivesse tentando processar algo que vai além da razão. Esses sonhos não surgem por acaso. Eles são sinal. Deus está falando com você durante a noite porque o dia tem sido ocupado demais para você escutar. Quando o Espírito Santo quer se comunicar com alguém de forma íntima e direta, ele usa até o sono como altar. Deus sabe que enquanto você dorme, a sua mente não está em defesa. A resistência abaixa, a lógica se cala. A alma descansa, mas o espírito permanece ativo. E é nesse estado que ele pode mostrar imagens, mensagens, sensações e até cenários espirituais que falam de forma mais profunda do que 1000 palavras acordado. A maioria ignora, acha que foi apenas uma construção mental, algo sem sentido. Mas quem está sendo chamado, reconhece. Você acorda diferente, mexido, com a impressão de que algo precisa ser feito. De que aquela imagem, aquela frase, aquela sensação carregava uma missão. Deus usa sonhos para confirmar coisas que você tem orado há tempo, para antecipar batalhas que você ainda não percebeu, para revelar áreas da sua vida que precisam ser restauradas, para mostrar que Ele está ali, que te escuta, que te vê, que não esqueceu das promessas. Ele também usa sonhos para corrigir, para proteger, para te tirar de caminhos errados antes mesmo que você entre neles. E quando os sonhos começam a se repetir, ou quando ganham nitidez espiritual, é porque o Espírito está ativando uma sensibilidade nova em você. Não se trata de misticismo, não é superstição, é relacionamento. Quando você se aproxima da presença, sua alma começa a se alinhar com as realidades do céu. E essas realidades nem sempre cabem nas horas de vigília. Por isso, Deus te visita à noite. Não para te assustar, mas para te preparar. Sonhos espirituais vêm carregados de códigos, de direção, de presença. E quando você ora sobre eles, quando busca discernimento, quando leva a sério o que foi revelado, Deus amplia a revelação. Você não precisa entender tudo de imediato. O que importa é reconhecer. Isso não foi só um sonho. Foi uma visitação. Foi uma resposta. Foi um toque. E talvez o que Deus está tentando dizer há dias, Ele conseguiu mostrar em minutos enquanto você dormia. Quando esse sinal se torna
frequente, é tempo de atenção. Tempo de escrever, de orar, de silenciar para ouvir o que vem depois. Porque Deus não revela apenas por revelar. Ele fala para transformar. E tudo que vem dele carrega propósito. Se você tem tido esses sonhos, não ignore. Não trate como algo pequeno. Não compartilhe de qualquer forma. Preserve. Ore sobre eles. Peça sabedoria. Porque esse tipo de revelação é íntima, pessoal, direta. E quando bem compreendida, pode marcar o início de uma nova jornada espiritual. Pode ser o rompimento do que estava travado, a cura do que estava oculto, o renovo do que estava seco. Deus não precisa do nosso sono para agir, mas Ele escolhe o momento em que sabe que você vai ouvir sem interromper, que vai sentir sem resistir, que vai lembrar sem distorcer. Por isso, quando Ele escolhe falar nos sonhos, é sinal de honra, de intimidade, de aproximação. Significa que Ele confia que você está pronto para escutar de um jeito diferente, e que a partir disso, vai começar a viver também de um jeito diferente. Percepção do tempo acelerado. Você começa a sentir que o tempo está escapando. Dias que passam como se fossem horas. Meses que se acumulam sem que você perceba. E junto com essa velocidade, vem uma urgência interna que você não consegue explicar. Uma sensação de que algo precisa ser feito agora. De que há algo espiritual em movimento e que você não pode mais adiar. Não é ansiedade comum. Não é pressão do cotidiano. É algo mais profundo. É Deus despertando o seu espírito para uma realidade que não pode mais esperar. Esse sinal é sutil para quem está distraído, mas é nítido para quem está sensível. A percepção de que o tempo está correndo mais rápido é espiritual. É o céu te avisando que ciclos estão se fechando, que portas estão se abrindo, que convites estão sendo feitos e que há prazos para responder. Deus sabe que o coração humano tende a postergar decisões importantes. Sabe que nos acostumamos com a espera, com o "um dia eu mudo", com o "quando der tempo eu busco". E é por isso que Ele começa a ativar essa urgência, porque o tempo espiritual se acelerou. A alma sente antes que os olhos vejam. Você não entende tudo, mas sente que o que antes era confortável agora é desconfortável, que o que antes era tolerável agora parece perigoso. E você não quer mais desperdiçar tempo com o que te afasta da presença. Não quer mais investir energia em caminhos que não levam à vontade de Deus. Essa urgência é um alarme, um alerta divino dizendo: desperta, não dá mais para viver como antes. Essa sensação pode vir em forma de inquietação, em forma de percepção de que você precisa fazer mudanças drásticas, em forma de vontade de deixar certas coisas, pessoas ou ambientes. Você começa a se perguntar: o que eu estou fazendo com os meus dias, com as minhas decisões, com a minha fé? São perguntas que o Espírito Santo planta na mente daqueles que Ele quer alinhar com os propósitos eternos. O tempo acelerado é parte de uma preparação. Quando Deus começa a agir em áreas específicas da sua vida, Ele precisa que você esteja atento, que esteja disponível, que esteja leve, e por isso Ele retira distrações, rompe conexões inúteis, exaure rotinas vazias, para que você perceba: o que te sustentava antes já não serve mais. Há um novo tempo se aproximando. E se você continuar vivendo como se tivesse todo o tempo do mundo, vai perder o melhor que Deus quer liberar agora. Não se trata de medo do futuro, mas de resposta no presente. Essa urgência é diferente da pressa do mundo. Ela não te afoba. Ela te desperta. Ela te alinha. Ela te coloca diante do espelho espiritual e diz: você ainda está onde Deus te chamou para estar? Ou está apenas ocupando espaço? É uma chamada à ação, à mudança, à renúncia, à entrega. Porque o tempo espiritual não para. E se você não se mover com ele, corre o risco de ficar preso onde Deus já não está mais. Essa percepção vem acompanhada de força. Porque o Espírito Santo nunca te mostra o tempo se acelerando para te assustar, mas para te fortalecer. Ele mostra para que você esteja preparado. Ele mostra para que você priorize o que importa. Para que pare de gastar energia com o que é
passageiro, para que invista naquilo que é eterno, porque os dias são curtos. Mas a presença é abundante e ela está disponível agora. Se você tem sentido isso, esse impulso para agir, para romper, para decidir, para mudar, não ignore. Esse é um dos sinais mais estratégicos. Ele vem para quem está sendo posicionado. Vem para quem está sendo chamado a ocupar um lugar que outros têm deixado vazio. Vem para quem vai carregar presença e não apenas palavras. O tempo está passando rápido porque o céu está com pressa. E Deus quer que você esteja pronto. Não depois, mas agora. Sede inexplicável de santidade. Você começa a sentir um incômodo diante daquilo que antes parecia normal. Um desconforto com atitudes, palavras, conteúdos e ambientes que antes faziam parte da sua rotina. Mas agora, algo mudou. O que antes era natural passa a te envergonhar. O que antes era aceitável, agora fere sua sensibilidade. Essa transformação interna é silenciosa, mas profunda. E ela tem um nome: santidade. Quando Deus está te chamando para mais perto da presença dele, ele planta dentro de você um desejo que não pode ser fabricado, nem forçado. É uma sede real, uma fome sincera de viver uma vida que o agrade, não por obrigação, mas por amor. A santidade começa como um clamor interior, um anseio por pureza, um desejo por leveza. A alma pede por limpeza. Você começa a querer falar menos e ouvir mais, a evitar conversas inúteis, a abandonar pensamentos que ninguém vê, mas que te afastam da paz. E isso não acontece porque alguém te impôs regras religiosas. Acontece porque o Espírito Santo está operando por dentro. Ele começa a limpar áreas silenciosas. Ele começa a confrontar hábitos pequenos, mas tóxicos. Ele começa a destacar tudo que impede a sua alma de mergulhar mais fundo na presença. Essa sede de santidade não é moralismo, não é legalismo. É transformação, é sinal. É o céu dizendo: você foi separado para algo maior. E Deus não compartilha intimidade com quem escolhe viver longe da luz. Por isso, Ele começa a puxar, começa a refinar, começa a criar em você um novo padrão. Um padrão de mente renovada, de olhos limpos, de coração quebrantado. E, quanto mais você cede, mais sensível se torna. Você começa a discernir com clareza. Coisas que antes te enganavam agora são expostas. Palavras que antes te influenciavam agora perdem o efeito. O seu espírito começa a identificar o que edifica e o que contamina. E você sente uma necessidade crescente de se alinhar com o céu. É como se tudo dentro de você gritasse por coerência. Não porque você está tentando parecer espiritual, mas porque seu espírito encontrou o lugar onde deseja permanecer. E esse lugar exige santidade. Santidade não é ausência de erros, é presença de Deus. E onde Deus está, o pecado perde espaço. O orgulho perde força. O ego perde voz. Santidade é quando a sua vida começa a falar mais alto do que seus discursos. É quando as suas atitudes revelam quem você carrega por dentro. E é por isso que esse sinal é tão precioso. Porque quando você começa a desejar santidade de forma natural, é porque está pronto para carregar algo que não é comum. Algo que não é da terra. Algo que vem diretamente do Espírito. Esse desejo não te afasta das pessoas. Pelo contrário, ele te torna mais consciente, mais leve, mais verdadeiro. Você não se torna melhor do que ninguém, mas se torna mais comprometido com aquilo que importa. E isso começa a moldar suas decisões. Você passa a filtrar o que consome, o que fala, o que tolera. Você começa a renunciar não porque precisa, mas porque quer. Porque entende que a presença vale mais. E quando a presença se torna prioridade, o resto se encaixa. Se você tem sentido isso, essa vontade de viver limpo, de andar certo, de não negociar princípios, então celebre. Porque isso não vem de você. Vem do Espírito. Ele está ativando algo. Ele está te preparando para ir além. Ele está dizendo de forma silenciosa: seja santo, porque eu sou santo, e eu quero habitar em você. Esse é o chamado mais puro que alguém pode receber.
E quando você responde, sua vida nunca mais volta a ser como antes. Reencontros com a Palavra de Deus. A Bíblia, que talvez por um tempo esteve esquecida em algum canto da estante ou apenas como um app silencioso no seu celular, começa a te chamar de novo. Sem que alguém precise te obrigar ou te lembrar, surge uma vontade espontânea de abrir as Escrituras. Você não sabe ao certo por onde começar, mas sente que precisa ouvir algo, não de pessoas, mas diretamente de Deus. E quando começa a ler, algo acontece. Textos que você já conhecia ganham vida. Versículos que você mal lembrava agora falam com precisão cirúrgica. É como se cada palavra fosse escrita exatamente para o seu momento atual. Esse reencontro com a palavra é mais do que religiosidade. É uma resposta espiritual ao chamado divino. Deus está reacendendo em você o desejo pelo que é eterno, imutável, vivo. Porque a Bíblia não é um livro comum. Ela é voz. Ela é presença. Ela é a própria manifestação do pensamento de Deus traduzido em letras humanas. E quando o Espírito te atrai para esse lugar de leitura e escuta sincera, é sinal claro de que Ele está restaurando sua conexão com o céu. Ler a palavra deixa de ser uma disciplina e se transforma em necessidade. Você começa a perceber que ela acalma a mente, ilumina decisões, corrige rotas internas e fortalece áreas fragilizadas. É como se cada leitura fosse um alimento sob medida para a sua alma, e quanto mais você lê, mais fome você sente. A sede aumenta. O espírito se expande. Porque a palavra é viva e ela responde ao coração que se entrega. Esse reencontro é pessoal, íntimo e muitas vezes silencioso. Não precisa de palco nem de exposição. É no secreto, no quarto, no intervalo do dia. É no ônibus, na pausa do trabalho, nos minutos antes de dormir. O Espírito te impulsiona a abrir a Escritura em momentos que antes seriam ocupados por distrações. E quando você obedece, sente que não está apenas lendo, está sendo lido. A Bíblia começa a revelar não apenas Deus, mas você. Ela mostra suas intenções, seus medos, seus bloqueios. E ao mesmo tempo revela a graça, o amor, o perdão, o caminho. Você começa a perceber que não consegue mais viver dias inteiros sem voltar à palavra, que precisa dela para manter a paz, para não se perder nos próprios pensamentos, para lembrar de quem Deus é e de quem você é nele. A palavra se torna âncora, se torna mapa, se torna refúgio, e é aí que você entende. Deus não quer que você apenas leia por ler. Ele quer que você escute, porque cada leitura pode se transformar em encontro. Cada página pode se tornar resposta. Cada versículo pode ser um portal para a presença. Esse sinal, o despertar da fome pela palavra, é um dos mais belos, porque marca a transição da fé superficial para a fé enraizada. Quando você começa a buscar a Escritura como fonte, como direção, como presença, sua vida começa a mudar de dentro para fora. Você se torna menos suscetível às mentiras do mundo, mais firme nas promessas eternas, menos abalado pelas circunstâncias, mais sensível à voz de Deus. E não se trata de quantidade, mas de profundidade. Às vezes, um único versículo lido, com o coração aberto, transforma mais do que capítulos inteiros lidos com pressa. O Espírito guia você até o texto certo, a revelação certa, a resposta exata. Porque Deus conhece seu interior melhor do que você, e Ele tem prazer em falar com quem abre o coração. Se você tem sentido esse impulso de voltar à palavra, não ignore. Deus está te chamando de volta ao lugar onde a fé nasce, cresce e permanece. A palavra é o solo onde o relacionamento com Deus se fortalece. E quanto mais você se aprofunda nela, mais você se torna sensível à presença. Porque a presença de Deus não está apenas nas experiências emocionais. Ela está, sobretudo, naquilo que Ele mesmo falou. E continua falando. Silêncio que quebra por dentro. Há momentos em que tudo parece calado. Você ora e não sente nada. Você busca e não encontra a resposta. Você tenta se conectar com Deus como antes, mas tudo parece seco, distante, abafado. É como se o céu tivesse se fechado, como se Deus estivesse ausente. Você até se pergunta: será que Ele me abandonou?
Mas o que parece abandono é, na verdade, um dos sinais mais profundos de aproximação. Porque muitas vezes, quando Deus quer te levar a um novo nível de intimidade, Ele se cala. E esse silêncio não é ausência, é processo. O silêncio de Deus não significa que Ele foi embora. Significa que Ele quer que você continue, mesmo sem sentir. Que você persevere, mesmo sem ouvir. Que você confie, mesmo sem ver. É nesse lugar de silêncio que a fé se purifica. É quando a emoção para de ditar o ritmo e a convicção começa a guiar os passos. Deus sabe que a fé que depende do sentir é frágil, mas a fé que segue mesmo no escuro é forte, é madura, é real. Esse silêncio dói porque desmonta as ilusões, tira a performance, quebra o controle e te coloca diante de uma única escolha: confiar. E quando você decide confiar mesmo sem sinais, mesmo sem respostas, mesmo sem alívio, você cresce, você se fortalece, você se torna inabalável. Deus não está punindo, Ele está moldando. Ele está ensinando você a viver pela fé e não pelas sensações. Durante esse silêncio, muita coisa acontece por dentro. A alma se aquece. O coração começa a escutar outras frequências. A mente desacelera. As motivações são reveladas. Você começa a perceber o que estava buscando de verdade. Era a presença ou era o que ela trazia? Era intimidade ou era alívio? Quando Deus se cala, Ele também está perguntando, está refinando, está limpando, e não é que Ele parou de falar. É que Ele está ensinando você a ouvir de outro jeito, a encontrar voz no silêncio, a perceber direção nas pausas, a reconhecer presença mesmo quando tudo parece ausente. O silêncio de Deus é cheio. Ele carrega sabedoria, carrega cura, carrega formação. E quem permanece nesse lugar, mesmo sem explicações, vive uma fé que vai além da superfície. Esse silêncio também serve para reposicionar. Muitas vezes, Deus silencia para que você perceba o quanto precisa voltar. Voltar à essência. Voltar ao primeiro amor. Voltar à dependência. O silêncio denuncia onde você começou a se perder, mesmo achando que ainda estava no caminho. Ele traz consciência, traz reverência, traz sede, porque quando você não ouve mais nada, começa a desejar ouvir outra vez. E esse desejo é o início da restauração. Não tente preencher o silêncio com barulho, nem com ativismo espiritual, nem com distrações. Permaneça, fique, escute, porque cedo ou tarde o silêncio se quebra. E quando Deus volta a falar, cada palavra cura, cada frase toca, cada direção transforma. E você entende que aquele tempo de silêncio foi o maior investimento dele em você, porque foi nesse tempo que ele construiu profundidade, raízes, aliança. Se você está nesse momento agora, onde parece que Deus se calou, saiba, Ele está mais perto do que nunca. Porque o silêncio dele nunca é abandono, é aproximação, é convite, é preparação para algo maior. E quando esse algo vier, você vai entender por que o céu ficou em silêncio por um tempo. Você vai ver que ele não estava longe. Ele estava dentro, trabalhando em você, moldando você, amando você. Em silêncio, mas sempre presente. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Cada palavra que entrou no seu coração, cada sinal que despertou sua consciência, foi mais do que informação. Foi Deus te chamando de volta. Foi o Espírito Santo sussurrando no íntimo da sua alma. Eu estou aqui e nunca deixei de te buscar. Todos esses sinais talvez estivessem acontecendo há muito tempo, mas agora fazem sentido. Agora tem nome, agora tem direção. Agora você não precisa mais fingir que não viu, não sentiu, não percebeu, porque o céu te entregou um mapa. E esse mapa aponta para um único lugar, a presença. Você não precisa ser perfeito, não precisa ter todas as respostas, só precisa dizer sim. Sim para o toque, sim para o chamado, sim para o arrependimento, sim para recomeçar. Deus não está pedindo mais esforço, Ele está pedindo rendição. Ele quer te levar a um nível de intimidade que você nunca experimentou antes.
Mas, para isso, você precisa parar de fugir. Precisa parar de adiar. Precisa decidir que não vai mais negociar o que é eterno por aquilo que só satisfaz por instantes. Hoje pode ser o dia em que tudo muda. Não porque uma mágica aconteceu, mas porque você escolheu escutar. Escolheu dar ouvidos ao que a alma já sabia. Escolheu responder ao Deus que vem insistindo, silenciosamente, com paciência, com graça. Esse vídeo não termina aqui. Ele continua em você, na sua decisão, na sua resposta. Deus não precisa que você faça grandes promessas. Ele só quer verdade. Um coração disposto, mesmo quebrado. Uma vida cansada, mas entregue. Uma voz fraca, mas sincera, dizendo: Senhor, eu quero voltar. E se você voltar, Ele vai correr ao seu encontro. Vai te vestir com graça. Vai te cobrir com presença. Vai restaurar aquilo que parecia perdido. Porque nunca foi sobre merecimento. Sempre foi sobre amor. Agora que você sabe os sinais, agora que você reconheceu o chamado, não volte para a rotina como se nada tivesse acontecido. Não se permita dormir esta noite sem responder a esse toque. Não se distraia com outras vozes antes de ouvir de novo a voz de Deus. Ele quer você, por inteiro, por perto, para sempre. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir esse chamado. E se quiser continuar recebendo palavras que te aproximam da presença, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, cada conteúdo é uma ponte para a eternidade. Que Deus te abençoe e que Ele nunca pare de te chamar para mais perto.